sou a professora Priscila. Olá, eu sou o professor Guido. Estamos no Educa 4.0. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Portugal Studio, né? Na nossa playlist que vai ajudá-los a aprender sobre lógica de programação. Hoje o nosso objetivo é aprender a desenvolver um programa executável. E é importante destacar que para a gente poder executar um programa, a gente precisa entender como é que é o trabalho, né, da máquina no seu gerenciamento de dados. E é importante falar que a máquina ela trabalha em 3 níveis: a entrada de dados, o processamento das informações e a saída dessas informações. Então, para a gente poder entender como é que é esse fluxo desses níveis, a gente vai explorar um dos exemplos que nós encontramos no Portugal Studio. Pois é, então você vem aqui, né, buscar exemplos, aí clica no maisinho e o exemplo que a gente vai falar hoje é o número digitado. Clica 2 vezes e aí abriu aquela tela onde você tem a área de trabalho do Portugal Studio, né, onde você vai editar o seu programa. Como aqui é um exemplo que a gente vai explorar, ele já abre com a estrutura que já foi apresentada na aula anterior pelo professor Guido. E aí, só para lembrar, a gente tem a estrutura padrão aqui, né? Que é a função início, e essa função início, ela é demarcada por uma chave que abre e uma chave que fecha, para dizer que iniciou a função e terminou a função. Da mesma forma, a gente tem aqui o programa, ele tem um início e um fim. Então, é importante ficar ligado nessa indentação. O que é essa indentação? Ou seja, eu sempre vou ter uma chave que vai abrir e uma chave que vai fechar. Isso é importante destacar. Então, vamos falar desse programa. Esse programa aqui, ele possui algumas coisas diferentes do programa anterior, apresentado pelo professor Guido. Pois é, a gente tem aqui, ó, a palavra inteiro e uma outra palavrinha que é chamada de palavra número. Pois é, inteiro é um tipo de dado. O que é dado, então? Dado, eles são representados por elementos brutos, né, que vão ser processados pelo computador. O que vai acontecer? Esses dados eles vão ser transformados em informação. Então, o dado que a gente vai trabalhar hoje é o dado do tipo inteiro, ou seja, a informação é a informação do tipo inteiro. E o dado do tipo inteiro, dependendo da linguagem que você for trabalhar, ele pode ser referenciado de diversas formas, né? O dado do tipo inteiro é um número inteiro, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, e aí vale destacar que ele vai excluir os números fracionários, porque no caso dos números fracionários, a gente já não vai ter um dado do tipo inteiro, a gente já vai ter um dado do tipo real. Outra coisa importante a destacar em tipos de dado é que a gente também pode ter caracteres, que na verdade são sequências, né, que podem conter letras, podem conter números, já então a palavra aqui inteiro já não vai ser mais inteiro, vai ser caractere. Ou a gente pode ter dados do tipo lógico, né? O que é um dado do tipo lógico? É aquele dado que pode ser falso, pode ser verdadeiro, né? Pode ser 1, pode ser 0, enfim. Nos próximos programas que a gente for trabalhar, a gente vai falar mais ainda sobre esses tipos de dados. Por enquanto aqui, a gente tem um dado do tipo inteiro e aí a gente precisa, né, ter uma região que armazene esse dado lá na memória da máquina, né? Vamos fazer uma analogia. A máquina, ela possui lá vários armários com várias gavetas, né? E essas gavetas, elas vão ser responsáveis por armazenar essas informações. Então, o que acontece? Isso, do ponto de vista da área de programação, isso que eu estou falando é o que a gente chama de variável, né? A variável, então, ela pode ser considerada uma região da memória, né? Que é previamente identificada, ou seja, ela vai ter uma etiquetinha, um nome, e ela vai armazenar os dados das informações de um programa.
por um determinado espaço de tempo. No nosso caso aqui, a gente tem uma variável que é chamada de número. E perceba que o número aqui não tem acento. Por quê? Porque as variáveis, o nome de uma variável, ele é utilizado para identificar ela, né? Dentro do programa. E aí a gente precisa estabelecer algumas regrinhas, né, para dar esse nome. Então, por exemplo, a gente nunca vai colocar um acento, se a gente for dar uma palavra para que tenha acento, a gente não vai colocar acento. E tem outras regrinhas também, como por exemplo, a gente não pode utilizar palavras reservadas. Se a gente estiver numa linguagem de programação que tem uma palavra reservada para aquela linguagem, a gente não pode utilizar. A gente sempre usa nomes de variáveis, né, atribui números de variáveis com mais de um caractere. E é importante, né, que não tenha número, sempre deve ter letra, né? E aí existem algumas linguagens de programação que diferenciam, é importante destacar que existem algumas linguagens de programação que diferenciam maiúsculo e minúsculo. Mas lá na frente, quando a gente vai falando das linguagens propriamente ditas, a gente vai explicar para vocês isso com mais detalhes. Então, aqui nós temos duas instruções que foram apresentadas para vocês na aula anterior, né? Que é a função escreva e a função leia. Então, só para lembrar, né, a importância dessas duas funções, né, dentro da confecção de um programa. A função escreva é, na verdade, o que você vai pedir para ser executado, né, pela máquina, né? Na verdade, você está mandando ela efetuar alguma operação, né? E aí a função escreva, ela na verdade, ela é uma saída de dados. Você está mandando a máquina executar uma saída de dados. E a função leia, na verdade, é uma entrada de dados. Então, essa é a interpretação, por exemplo, que a máquina vai fazer. Então, quando você diz para ela, escreva, então, na verdade, ela vai apresentar para você na tela essa frase, digite um número inteiro. E aí, quando você digitar, né? Então, vamos pedir para executar esse programa, né? Quando você digitar, olha o que vai acontecer aqui. Vou pedir para executar. Então, olha lá. Você percebe que aqui ele está aparecendo a frase digite um número inteiro. Então, olha, até o próprio Portugal está falando, ó, o programa está aguardando a entrada de dados. Então, ele está esperando que você digite um número. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que digitar um número inteiro. Então, eu vou lá digitar um número. 4. Quando eu digitei o 4, o que acontece? A máquina vai pegar esse número 4 e vai armazenar na variável número, que é a variável que você deu aqui, ó, número. Então, ela vai pegar esse número 4 e vai vai deixar lá guardado nessa variável número. E aí, se eu quiser, o que vai acontecer? Mas como é que ela vai fazer isso? Ela vai ter que usar uma função para fazer isso, né? Que é a função leia. Ela vai capturar essa variável, e aí quem vai fazer essa função leia, e vai armazenar na função, perdão, na variável número. E aí, como é que eu vou saber que ela fez isso? Aí vem, se eu der um Enter aqui, né? Aí a máquina vai escrever para mim, ó, o número digitado foi 4, porque ela foi lá na variável número, viu qual foi o número que você digitou e printou na tela para mim essa informação. Por quê? Porque eu solicitei que ela fizesse isso, ó, utilizando a função escreva. Interessante lembrar que aqui ele usou a variável com o nome e número, mas você podia, de repente, ó, mudar, ó, vamos botar aqui, o nome da variável é lua. Deixa eu botar um nome aqui, lua. E aí, escreva, digite o número inteiro. Aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que olhar lá dentro da variável. Então, eu tenho que dizer para a máquina, olha para lá o que eu escrevi na variável lua. E aí, a máquina vai, captura a informação e olha. Aí, e para eu saber se eu fiz certo, eu estou pedindo para ela escrever na tela qual foi o número que eu digitei. Mas aí eu tenho que mudar aqui, ó. Tem que dizer que esse número está lá na variável lua. Aí eu vou pedir para a máquina, né, salvar, né,
uma nova cópia para mim desse novo programa. Eu vou botar aqui número digitado 1, vou alterar aqui o nome, né? Porque eu fiz uma pequenina alteração. E aí agora a gente vai pedir para compilar, ou seja, executar o programa. E aí ele novamente, ó, digite um número inteiro. Aí eu vou digitar um número inteiro, aguardando entrada de dados, entrou com dado, confirmou e o número digitado foi 9. Então é isso, gente. Hoje a gente falou um pouquinho sobre variável, né? Utilizando como explorando, na verdade, um dos exemplos do Portugal Studio. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de outros exemplos e vamos dar mais detalhes para vocês. Até mais! E aí, galera, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu like, tá? Marcar lá o sininho, tá? Para você saber quando é que tem vídeo novo. E compartilhe o nosso vídeo, assiste ele até o final, tá bom? Não esqueça também de avisar os seus amigos para se inscrever, para dar like, para a gente bater a nossa meta de like, ok, gente? Muito obrigado e até a próxima!